E nós estamos falando sobre oração, viver uma vida de oração. E, gente, se tem algo que é desafiador, é oração. Uma vez eu ouvi o John Piper dizendo o seguinte, ele dizia assim, olha, é muito mais fácil pregar do que orar. É mais fácil pregar do que orar, né? E aí ele disse assim, por exemplo, algumas vezes eu já preguei mal. Eu nunca vi o John Piper pregando mal, mas ele falou que já, né? Algumas vezes eu já preguei mal, mas eu nunca, no meio da pregação, esqueci que eu estava pregando. Ele disse, mas diversas vezes, no meio da oração, eu esqueci que eu estava orando. É muito mais difícil orar do que pregar. E oração realmente é um grande desafio. Mas eu creio que um dos motivos de a oração ter sido assim um desafio para muitos discípulos de Jesus é porque nós queremos simplesmente inventar a oração. E eu digo para você que realmente é difícil conversar por muito tempo com alguém que você não conhece. Não sei se já aconteceu, né? Você ficar, sei lá, numa sala de espera, alguma coisa, ter que ficar inventando assunto com alguém que você não conhece. Eu não sei se vocês viram, mas há um tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer o podcast com o Francis Chan. Gente, eu tão sonhado. Não sei se vocês já viram um meme que tem um menininho que fala assim, eu vi o Zico. Eu tava daquele jeito, sim, eu vi o Zico, gente. E com certeza foi uma das pessoas que mais me influenciou na minha vida. E, cara, Deus deu essa oportunidade de fazer um podcast com ele. Então eu fui lá na casa que ele estava hospedado, montamos as câmeras, tal, numa mesa assim. E até vai sair em breve esse podcast. E eu podia fazer, sem brincadeira, eu poderia fazer 3 horas, 4 horas de podcast com o Francis Chan. Por quê? Porque eu tinha lido os livros dele. Eu sabia que assunto conversar com ele. Eu sabia o que perguntar. Eu sabia as dúvidas que eu tinha. Por quê? Porque eu tinha lido os livros que ele escreveu. Por que da nossa dificuldade de orar? Porque muitas vezes a gente não sabe qual é o assunto que Deus quer conversar. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de passar um tempo com o Senhor porque a gente não sabe qual é o assunto que Deus quer conversar. A gente não sabe sobre o que Ele quer falar. Então, é muito comum a gente querer inventar a oração. E no primeiro dia, a gente está aqui num propósito com a igreja de jejum, 21 dias. E no primeiro dia você vai, cara. Você tem lá, Senhor, sobre isso, sobre aquilo, tal. Mas no segundo você percebe que você vai repetir nas pautas. No terceiro você está falando a mesma coisa. No quarto você vai falando, meu Deus, está fazendo sentido isso aqui e tal. Por quê? Porque começa a se tornar monótono a oração. Então,